O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Bom dia a todos. Hoje a nossa liturgia, sobretudo o Evangelho, é praticamente uma continuação do domingo passado, das leituras do domingo passado, onde a gente meditou o sermão da planície. Não o sermão da montanha como em Mateus, mas o sermão de Lucas, que é o sermão da planície. Jesus que desce da montanha, vocês estão lembrados, ele desce a montanha para falar com seus discípulos e as pessoas, para olhar nos olhos daqueles que estão lá embaixo e falar das bem-aventuranças, as 4 bem-aventuranças e os 4 ais, as 4 maldições, não é? Daqueles que provocam o sofrimento, daqueles que provocam a fome, as lágrimas, a injustiça, a perseguição. E Jesus também que reforça que aqueles que sofrem, aqueles que padecem, aqueles que são injustiçados não estão sozinhos, porque Ele está caminhando com eles, para dizer, não desistam. Não vamos deixar que as coisas ruins nos façam desistir, nos afastem de Deus, nos façam perder a esperança. Ele está conosco. Espero que vocês lembrem do que a gente meditou no domingo passado, nas bem-aventuranças, né? O discurso da planície. Hoje é uma continuação daquilo que a gente ouviu domingo passado. Porém, o discurso hoje de Jesus é falando dessa radicalidade evangélica, da misericórdia, do perdão, de não revidar. Não é aqui que Jesus queira fazer de nós, cristãos, pessoas tolas, bobas, abobalhadas, que aceitam tudo, não é? Que vem da injustiça. Não é que nós devemos nos conformar
com a injustiça. Mas é que nós não tenhamos o sentimento da vingança, do retorno, de devolver para o outro tudo aquilo que ele nos dá. Se nos faz o bem, vamos fazer o bem. Porém, se faz o mal, vamos devolver o mal. Vamos nos vingar. Se é aquele que nos dará alguma coisa, tudo bem. Mas se nos roubou, vamos roubar também. Vamos nos aproveitar, vamos ser espertos. Jesus disse, não, crianças, é diferente. E a gente pode iluminar esse sentimento e esse pensamento de Jesus, até mesmo com a primeira leitura do livro do profeta Samuel. Davi era um salmista, era alguém que cantava, era alguém que tocava a cítara, era alguém que acalmava os corações. E Saul era uma pessoa que era, digamos assim, muito fã de Davi. Quando ele estava no seu governo e que era atormentado, que tinha grandes responsabilidades e precisava acalmar o coração, Davi era aquele que conseguia fazer isso com o seu dom, com o seu canto, com suas palavras, com os salmos. Porém, aquela bondade, aquela perfeição de Davi começou a provocar em Saul também uma certa inveja, porque as pessoas também amavam a Davi. E por muitas ocasiões, Saul tentou matar Davi, provocado por essa inveja que ele começou a nutrir no coração, mas não conseguia. Davi era escolhido do Senhor. Embora Saul também fosse um ungido, Samuel ungiu Saul para ser rei. O ungido é um Cristo, não é? Contra Saul, Davi não podia levantar a mão. Porém, ele teve a oportunidade. Em uma determinada madrugada, um dos servos de Davi, no momento desse de conflito entre esses dois, depois que não tinham mais essa amizade, esse apreço um pelo outro, um dos servos disse, olha, eu sei onde é a tenda de Saul. Eu sei como golpeá-lo com uma única lançada, que não precisa de um segundo golpe, e matá-lo. Me dá autorização para fazer, que eu faço. E Davi disse, não poderei eu levantar a mão contra o ungido do Senhor. Mas vamos lá. E ele foi, durante a madrugada, entrou na tenda de Saul, tomou a lança que tinha lá, levou para o outro lado de onde ele estava, e quando foi no outro dia em que os dois deveriam se encontrar para o confronto, Davi disse, olha o que eu tenho em minhas mãos, a lança que estava na tua tenda. Eu tive a oportunidade de te eliminar e não o fiz. Eu tive a oportunidade de me vingar, de matar e não o fiz. Porque não é assim que devo agir. Não é assim que sou guiado pelo Senhor. E isso ilumina um pouco aquilo que o Evangelho vai nos dizer. Nós não devemos ser um cristão de uma retribuição inconsequente. Vai ficar fácil, os pecadores também faziam assim, amar quem os ama, devolver a quem lhe empresta, estar junto daqueles que são do teu círculo, do teu grupo político, da tua igreja, da tua escola, da tua família, da tua comunidade, fica muito cômodo. Jesus disse, nós devemos ir um pouco mais adiante, e até mesmo iluminado pela segunda leitura, não é? Em que se fala do homem terrestre e do homem celeste, dos descendentes de Adão e agora dos novos que são os descendentes de Cristo Jesus através do batismo. Nós devemos agir como Cristo, não mais como o pecado. Nós devemos agir com entrega, com amor, com radicalidade evangélica, não mais como faziam no Antigo Testamento, baseado no olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é mais assim. Nós devemos agir de acordo com os princípios cristãos. Nós devemos agir seguindo o exemplo dos santos, que quando foi necessário deram a vida pela imitação de Cristo, pelo amor ao próximo, para confessar a sua fé. E é então que Jesus, ele nos ensina a nos deixar
envolver. Por esse exemplo cristão, não viver, talvez, pela retribuição mundana, de que devemos oferecer ao outro aquilo que ele nos oferece. E é interessante, crianças, que logo no versículo 31 do capítulo 6, vai um princípio praticamente para todas as religiões, e que é praticamente de todas as religiões, seja do budismo, seja do cristianismo, enfim, e também do islamismo, o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Isso aqui é um princípio praticamente de todas as religiões. Não é só uma novidade cristã, não. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. E é interessante o modo como Jesus fala do tirar. Em latim, tolere. Em italiano, togliere. Que talvez o tirar do latim seja o roubar, o tomar. Em italiano já é o togliere, é o tirar, não é? É você separar. Se alguém te tira o manto, se alguém te tira a túnica, dá também o manto. Se alguém te tira a dignidade, não devolve com indignidade. Se alguém tenta te tirar a paciência, seja tolerante. Na verdade, a palavra aqui é tolerância. Não é ser bobo. Você é um pouco mais grosso na palavra. Não é você ser besta. É você ser cristão. É você tomar o exemplo de Cristo para a tua vida. Não é você ser um abobalhado. É você ser tolerante. Porque muitas vezes a vida vai nos cobrar isso. O relacionamento com o outro vai nos cobrar isso. A tolerância. Porque o que o mundo ensina, o que é fácil de aprender, é você ser reativo. Se alguém pisa no teu calo, se alguém mexe com os teus, se alguém mexe contigo, você vai revidar na mesma proporção. O mundo nos ensina isso. Jesus nos ensina diferente. Agora é hora de fazer uma distinção entre o homem terrestre e o homem celeste. O homem terrestre vai te ensinar a ser vingativo. O homem terrestre vai te ensinar a pagar com a mesma moeda. O homem terrestre não vai te deixar ser tolerante. O homem terrestre vai te ensinar a odiar, a criar raiva, a repudiar o outro. O homem terrestre vai te ensinar a ser esperto, a ser esperto. O homem celeste não. Jesus Cristo te ensina um ensinamento totalmente diferente, de tolerância, de amor, de entrega, de paciência, de radicalidade evangélica, de oferecer e devolver o bem, até mesmo aquele que não te fez o bem, que não te deseja o bem, que te ofendeu. Porque senão, nós não vamos ter nenhuma distinção dos outros pecadores. Não vamos ser diferentes de ninguém, daqueles que já fizeram o mal. Não vamos ter uma distinção cristã. E é isso que Jesus ensina. Querem ser iguais a mim? Querem me seguir? Tome a sua cruz, com todas as consequências dela, e me sigam. Vamos deixar os ensinamentos humanos para outros que não querem viver a radicalidade cristã. Mas vamos pegar o exemplo dos santos, dos mártires, daqueles que deram a vida pelos irmãos. É esse o exemplo que deve nortear o nosso caminhar, a nossa missão. Sejamos diferentes. Perdoemos, crianças. Perdoemos. Sejamos misericordiosos, até mesmo por aqueles que não têm compaixão e misericórdia. Sejamos tolerantes. Vamos tolerar, vamos tirar do nosso coração todo esse sentimento de reação que a gente nutriu durante toda a nossa vida. Vamos viver de uma maneira diferente, do modo como Jesus nos ensina a viver. Vamos nos esforçar, como eu disse, não é ser besta.
Não é ser um abobalhado da vida, mas ser tolerantes. Saber dos nossos limites e explorar esses limites. O interessante é que o nosso limite é o amor. O nosso limite é imitar Jesus Cristo. O nosso limite é seguir o seu exemplo. Então vamos explorar esse limite para que a salvação seja uma certeza e não uma dúvida para todos nós que nos dizemos cristãos. Que seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.